E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos mais uma vez no nosso Papo de Especialista podcast e hoje eu estou na sede da Infinity Tech com a Virgínia Sodré, uma pessoa que a gente se encontrou ao longo da nossa trajetória, né, com um assunto muito novo para o mercado brasileiro, né? Novo até para mim. Nós nos encontramos no Water Positive Think Tank, um amigo em comum, o Alex Torniolo nos aproximou e criamos uma conexão, trabalhamos juntos em alguns projetos e estamos construindo um novo movimento de positividade de água. Então, se você gosta desse assunto, se você gostar desse conteúdo, clica, coloca o seu comentário, coloca a sua pergunta que eu e Virgínia vamos ter um grande prazer em te responder. Então, vem comigo para mais um Papo de Especialista podcast. Virgínia, bom dia, né? Eu queria primeiro te agradecer, né, a oportunidade de nos receber aqui na casa da Infinity Tech, né? Para nós é um privilégio, né? Senta aqui nessa mesa e tem essa caneca aí, né? Profissionais, empresas que a gente realmente acredita, né? Então não é um espaço assim para a gente ficar jogando confete, né, um para o outro, mas justamente para a gente falar de temas que são relevantes. Então eu queria te dar as bem-vindas aqui ao Papo de Especialista e eu queria que você desse um oi aí para nossa audiência. Bom, Luiz, é um prazer estar com vocês. Eu venho acompanhando aí o podcast, é uma honra estar com a sua equipe aqui hoje, né, no nosso site. Ou seja, é um prazer imenso. Acho que você é um profissional que eu admiro muito e tenho certeza que a gente vai ter um bom papo hoje, gente. Fiquem aí ligados que a gente vai trazer boas coisas, boas notícias para vocês. É isso aí. Bom, Virgínia, a gente sempre começa aqui fazendo uma reflexão sobre, né, a pessoa do profissional, né? Então, assim, sem muita delonga, quem é a Virgínia, né? Conta um pouquinho pra gente um pouco da sua história. Bom, eu sou Virgínia Sodré, eu sou nordestina, né? Tenho esse sotaquinho carregado aí que vocês vão perceber ao longo da entrevista. Eu nasci no Rio Grande do Norte, um estado que é pobre em água, assim, a região do sertão do Rio Grande do Norte, ou seja, a gente vivenciou grandes secas. Lógico, eu morava em Natal, nasci em Natal, que é a cidade do litoral, que a gente tinha água. E a gente viveu muito, Luiz, assim, na minha infância eu vivi muito vendo pessoas que morriam, né, por falta de água. A seca, assim, eu acho que assombrou muito o nosso Nordeste brasileiro, né? Isso era uma coisa que me marcou muito na minha infância. E aí, durante, né, a escolha de um curso, na época não existia engenharia ambiental, acho que talvez hoje eu fosse fazer engenharia ambiental, eu escolhi a engenharia civil. E na engenharia civil eu me encantei com o saneamento e aí eu entendi que o saneamento a gente poderia causar impacto na vida das pessoas, transformar, trazer mais água para a população, ou seja, trazer mais saúde com isso. E aí eu acabei me especializando em saneamento, acabou a faculdade lá na Federal, lá no Rio Grande do Norte, eu vim fazer mestrado na USP São Carlos e estou lá quase há 25 anos aí nesse mercado, justamente promovendo a melhoria da gestão da água no Brasil e muito feliz de estar atuando nessa área. Assim, é uma área que eu sou apaixonada e está sendo muito bom estar com você aqui nesse bate-papo. É muito legal, porque assim, muitas vezes a água entra nas nossas vidas de maneira diversas, né? Sim. Se a gente rever alguns dos nossos podcasts, cada um tem uma história com a água. Sim. Né? E eu queria que você até aprofundasse um pouquinho. Eu percebo que então, já por conta, né, da tua geografia de nascença, da tua cidade natal e de toda essa problemática, né, de falta de água, de segurança hídrica do Nordeste brasileiro, do semiárido, a água entrou muito cedo na tua vida. Entrou né? muito cedo. Mas fala um pouquinho também como que foi depois que você se formou, né? Que caminhos você percorreu até que, por exemplo, a gente se encontrasse dentro do Think Tank para falar de Water Positive, por exemplo. Bacana, muito boa essa pergunta. Assim, bom, eu acabei minha faculdade, aí realmente o mestrado na época no Brasil, né, existiam algumas escolas muito boas, e dentre elas a USP-ESC, que é a Escola de Engenharia de São Carlos, e aí eu consegui passar na prova do mestrado, tive bolsa, e fui trabalhar inicialmente com resíduos sólidos, que também era uma outra paixão, mas assim, quando eu estava fazendo o mestrado, eu me apaixonei, falei, não, eu acho que realmente o que me pegou realmente é a parte de gestão de água, de tratamento de água, tratamento de efluentes, e acabei mudando. E aí acabei meu mestrado, trabalhei numa empresa de engenharia Serec, uma empresa que fez agora 40 anos, recebi até um
um convite deles para uma comemoração. Depois, na Suez, que era na época onde eu Gremon, eu fui ser especialista na área de tratamento de águas efluentes para a indústria, né? Então, fiz projetos no Peru, na Ajinomoto, fiz Veracel, celulose e papel lá em Eunápolis, na Bahia. Enfim, então trabalhei bastante com o setor industrial. E aí foi quando, em 2007, assim, eu comecei, também mudei para a Cavo, que era uma empresa da Camargo Corrêa de Gestão Ambiental. Então, a gente trabalhava com soluções para a indústria, assim, soluções tipo de BOTs para a indústria. Foi uma experiência muito boa. Mas aí, em 2007, eu comecei também a participar do movimento do Green Building, que é um movimento que chegou ao Brasil. Eu tinha uma aluna que é a Adriana Hansen, que até hoje é diretora de uma grande empresa de consultoria, que ela falou: Virginia, poxa, você conhece tanto de saneamento, né, de tratamento de águas efluentes, a gente precisa de um especialista aqui nesse comitê técnico. E aí a gente foi desenvolvendo ao longo desse tempo várias metodologias para o GBC Brasil, atualizando, né, o GBC Brasil é uma unidade que faz parte, né, do SGBC, que é uma unidade internacional, que está em mais de 40 países hoje. E a gente foi desenvolvendo toda essa metodologia, esse conhecimento que eu tinha para a indústria, trazendo para o setor de real estate. E com isso, assim, né, encurtando a história, depois disso, essa metodologia de trabalho da gente na área de gestão e conservação de água virou norma técnica da BNT. Eu fui a secretária das normas. A NBR 5626 não abordava, né, água não potável, não abordava a qualidade de água não potável. Então, na crise hídrica no Brasil, teve muita busca por soluções de fontes alternativas de água, e não existia uma orientação técnica em relação a isso. E aí a gente acabou desenvolvendo a norma 16782 de conservação de água, que fala muito de gestão, de auditoria hídrica, de balanço hídrico, que é a nossa metodologia de trabalho, que virou norma, né? E depois a norma 16783 de uso de fontes alternativas de água não potável, que fala da infraestrutura apropriada para o uso de fontes alternativas, seja água de reuso, seja aproveitamento de água de chuva. A gente fala muito hoje de drenagem de fundação, que é aquela água que brota quando você vai fazer uma construção e ela brota do seu site, aquela água pode ser aproveitada, enfim. Então, é uma carreira assim que, olhando para trás, eu sei que a gente contribuiu muito, né, para a gestão hídrica no Brasil, mas tem muito ainda a se fazer, e a gente está sempre buscando, né, conhecimentos novos, como agora o nosso think tank, né, do Water Positive, o nosso trabalho em conjunto agora também para promover, né, a busca por créditos de água. Então, a gente está aí, acho que assim, o destino nos uniu para um bem comum, que é justamente promover, né, equidade, promover justamente água justa, água para todos, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo. Eu quero pegar já um gancho do que você falou, né? Porque eu conheço a tua história, a audiência nem tanto talvez. Mas o Green Building Council, ele de certa maneira materializou, né, todo esse arcabouço de normativas internacionais na busca de edifícios sustentáveis. Né? Não é só água, a gente sabe, sim, é água, energia. Exato, né? materiais. Tem todo um protocolo, exato, um framework exato, de orientação para edificações sustentáveis. Então, dentro desse contexto, né, de sustentabilidade e mudanças climáticas, o que eu queria, porque eu sei que você milita muito nessa área e tem muito conhecimento, né, eu queria entender de você o seguinte, né, como que a gente poderia aproveitar, né, esse ambiente de crise climática para promover mudanças, né, que possam estimular soluções inovadoras, né, e que principalmente garantam a segurança hídrica, não só para as futuras gerações, mas também pensando na nossa supply chain. Né? As cadeias sim, produtivas têm sim, sido altamente impactadas sim, por esse tema de mudanças climáticas. Então, traz para a gente um pouco dessa tua vivência, né? Como que a gente pode pegar esses limões e transformar numa limonada? Bom, Luiz, você falou uma coisa, né? Assim, sem água não há negócio, né? Sem água não há vida, sem água não há verde, né? Então, o que ao longo da minha trajetória, assim, todo esse conhecimento que está sendo desenvolvido ainda, né, o pouco que eu aprendi é que assim, a gestão de água ela tem que ser sistêmica. A gente tem que ter um olhar integrado, seja na construção sustentável, seja na indústria, seja no planejamento de uma cidade, né? Não adianta só eu olhar o fornecimento de água potável, né? Só olhar os mananciais. A gente, no Brasil, nos últimos anos, trabalhou muito uma gestão tradicional de água, que é buscar água em mananciais cada vez mais distantes para abastecer, seja uma indústria, seja uma cidade. Transpor rios, transpor rios, ou seja, sempre foi o objetivo. E com isso a gente não pensou no tratamento de esgoto, na economia circular, que é o reuso de água. A gente não pensou na distribuição de água eficiente para redução de perdas. E a gente sempre achou que a gente é um país rico em água. É até interessante falar
isso, né? Se a gente olhar hoje, 71% da produção industrial no Brasil, 71% da população brasileira, 50% do PIB agrícola está localizado na região Nordeste e Sudeste, onde só tem 9,3% da água doce. Então, onde estão as pessoas, onde está a indústria, não tem água. Então, a gente tem a falsa ideia que o Brasil é rico em água, mas a água no Brasil está na região norte, onde só tem 6% da população e quase não tem uma representatividade da produção agrícola, né? Nem também da produção industrial. Então, a gente tem que entender que a gente vive uma crise de água. E aí, o que a gente está vendo hoje, com as mudanças climáticas, essa crise está se acentuando. A falta de água, as secas meteorológicas, as secas hidrológicas, né, estão sendo recorrentes, né? As chuvas intensas que não fazem a recarga do aquífero, são chuvas que só aumentam o escoamento da água, e elas estão acontecendo de forma muito mais frequente. E isso pode ser aplicado desde uma construção sustentável, a um bairro sustentável, a indústria que queira ter realmente resiliência e olhe para a sua cadeia de supply chain, olhe para os seus fornecedores como algo estratégico, esse olhar integrado da água, que é você olhar justamente a disponibilidade hídrica do seu entorno, você entender os riscos associados ao seu entorno, à sua bacia, riscos de inundação, riscos de falta de água. Como é que você está planejando a sua infraestrutura para você ter mais resiliência, né? O segundo, como é que é a sua infraestrutura de abastecimento de água, onde você capta água, como é que você descarta essa água, se você pode ou não reutilizar essa água, causar uma recarga de aquífero, né, positiva, e aí trabalhar a sua gestão a nível micro. Não adianta você usar águas de reuso se você tem desperdício de água. Exatamente. Então, você assim, vai produzir isso uma água de reuso e vai perder lá na rede. É a mesma coisa se pensar numa cidade. Assim, não adianta você fazer uma água dessalinizada se você perde 40% da água que você distribui na sua rede, ou mais de 40%, entendeu? Não é sustentável. Então, a sustentabilidade, a resiliência hídrica, ela passa por essa visão integrada das coisas. Isso serve para tudo, assim. E a construção sustentável me ensinou muito. Por quê? Porque nessas certificações, você trabalha muito esse tema da água, né? Do uso eficiente, né? Do reuso. A gente fala muito do uso eficiente da água, ou seja, a primeira coisa é você ser eficiente, seja na distribuição de água potável, seja no uso, conhecer realmente o seu balanço hídrico, ter seu ORMAP mapeado, entender quem consome o quê. Por quê? Porque há muito desperdício. Deixa eu aproveitar que você tocou num verbete aí que me chamou a atenção, e eu escuto muito falar. Eu quero aproveitar o seu conhecimento de redatora de norma, né? E vamos voltar à sala de aula da gestão hídrica. Perfeito. Você falou umas 3 vezes aqui sobre resiliência hídrica, né? Vamos gastar uns minutos. O que é resiliência hídrica, Virgínia? Fala um pouquinho pra gente. Vamos traduzir isso numa linguagem que todo mundo... Né? Porque a gente ouve muito falar, mas eu acho que talvez a audiência... não necessariamente tem isso de maneira sedimentada e granulada. E dentro dessa, hora que você definir, me fala um pouquinho como que essa questão de resiliência hídrica ela pode ser utilizada, por exemplo, para o planejamento dos empreendimentos. Por que isso é importante? Porque é importante falar de resiliência hídrica, entender e fazer um planejamento baseado no cenário ou na geografia em que esse empreendimento está localizado, né? Porque no final do dia a gente tem que falar em minimização de riscos, né? Não só sustentabilidade, mas também como proteger o negócio, né? Ou seja, como colocar um negócio em determinada região e que muitas vezes acontece sem passar, né, pelo filtro de entender bem a resiliência. Perfeito, Luiz. Muito boa pergunta, né? Acho que resiliência é uma palavra que está muito associada à capacidade de você resistir, né, aos efeitos externos, assim, você ter resiliência, ter essa força para lidar com os extremos, né, com os eventos que causam realmente riscos, né, à sua operação. Então, quando a gente fala de resiliência hídrica, a gente tem que entender que a gente, né, qualquer operação, seja uma indústria, seja uma cidade, né, seja uma edificação, ela está situada numa bacia hidrográfica. Essa bacia hidrográfica, você tem riscos de falta de água, riscos de inundação associados, né, também ao excesso de chuva, a infraestrutura de drenagem urbana existente, ou seja, tudo isso afeta a operação. A gente viu agora, né, no Rio Grande do Sul, ano passado, o prejuízo financeiro foi, assim, incalculável, assim, né, mais de 17 bilhões de reais, só o Rio Grande do Sul.
por causa do quê? Das inundações que aconteceram, por causa da falta de planejamento nessa infraestrutura mais resiliente. Isso afetou todos os negócios, afetou a indústria, afetou a infraestrutura urbana, né? Afetou o setor rodoviário, né? O aeroporto voltou a funcionar no final do ano passado. Então, assim, imagina o prejuízo, né, que houve aí no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente fala de trabalhar a resiliência hídrica, a gente tem uma visão clara dos riscos associados à sua operação, ou seja, né, como é que você está hoje considerando a sua infraestrutura urbana, o que está acontecendo no seu entorno, e como é que você vai estar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, a gente está falando até em resiliência hídrica, pensando no cenário de 200 anos, avaliando como é que vão estar as chuvas daqui a 200 anos, como é que vai estar o risco de seca, e o que você está fazendo para você realmente ter uma infraestrutura hídrica resiliente. O que você está planejando, né, para o seu futuro, para a sua cadeia de supply chain, ou seja, quais são os riscos inerentes aos seus negócios. Então, a gente entende hoje que as empresas ainda estão míopes. Na verdade, quando a gente olha a produção industrial brasileira, na sua grande maioria, ela depende da boa vontade, por exemplo, da chuva. Exatamente. Né? Se chover, está tudo bem. Exatamente. E se não chover? Exatamente. Então, esse tipo de pergunta por exemplo, que o estudo da resiliência hídrica traz, né? Exatamente. Traz resposta a esse tipo de cenário. Exatamente. Né? Você não pode ficar dependente, como você disse, do entorno, da bacia hidrográfica em que você está inserido. E achar que a água é eterna, que ela não vai faltar. Porque imagina, você está numa bacia com diversas demandas. É o setor agrícola, né? É o setor de energia elétrica, que precisa de água. Nossa matriz energética ainda né, a base das hidrelétricas é a base da água, grande parte da nossa energia. Você tem, né, a indústria, você tem o setor do saneamento com as cidades, né, e o setor agrícola, que é o grande vilão aí, né, no consumo de água. Então, a gente tem que entender que essas demandas são crescentes, que a população cresce e, com isso, as outras demandas também crescem. Então, se a gente imaginar que a água é eterna, que a gente não precisa se planejar, acho que as empresas que ainda não tiveram esse olhar, elas estão fadadas ao insucesso, assim, a terem problemas críticos, assim, de fechamento de empresa, de comprometimento da produção, realmente. Se o seu fornecedor está na área de risco, se ele não está tendo uma visão preventiva, ou seja, não está buscando essa resiliência hídrica nele, está explorando o recurso, achando que ele é inesgotável, isso vai impactar o seu negócio. Ou seja, a gente está entrando num momento, ou num cenário, onde a sustentabilidade já não é mais simplesmente uma ferramenta de gestão à vista. Não. De dizer que somos, entre aspas, verdes, que somos ambientalmente corretos, mas ela passa a ser uma ferramenta, né, de norteio. Negócio. É estratégica. Né? É uma bússola para o negócio. Exatamente, é uma bússola para o negócio, ela é estratégica. Então, imagina assim, a gestão da água ela acontece nos 3 níveis, né? Olhar o manancial, olhar a bacia. Então, esse conhecimento da bacia ele é fundamental. Para você não olhar o presente, mas olhar o seu futuro. E aí você pode usar modelos hoje de PCC, modelos climáticos, para você prever o seu futuro e avaliar os impactos. Depois, a sua infraestrutura interna, como é que ela está? Qual é a resiliência implantada? Como é que você está lidando já com esses eventos extremos que já aconteceram? A gente está falando da mudança climática que vai acontecer. Ela vai se acentuar daqui a 200 anos, ela vai daqui a 100 anos, ou seja, os eventos vão ser mais extremos, entendeu? Mas o que está acontecendo hoje? O que você está fazendo hoje? Então, como é que está a sua economia de água? Como é que está o seu balanço hídrico, o seu consumo de água? Como é que você está gerindo, né, essas fontes internamente? Se você está ou não, né, diversificando a sua matriz hídrica, se você só é dependente do manancial superficial ou subterrâneo e você pouco está se importando com o que acontece na sua bacia. Então, eu acho que assim, quem está pensando assim, na realidade, para mim, está pensando de forma muito obsoleta. Eu até posso nomear, tem um caso que já foi tema de um dos nossos podcasts, na verdade foi o primeiro deles, né? Eu tenho um cliente no Sul, a Sooro, eles produzem whey protein, né? E há mais ou menos 3 anos eles pensaram dessa maneira, né? Houve uma crise hídrica naquela região e eles pensaram, bom, nós não podemos mais depender desse manancial. Por que não pegar o nosso efluente e passar a fazer reuso? E é o que eles estão fazendo. E com isso eles adquiriram o quê? Eles puderam aumentar a produção, estando tranquilos, porque eles hoje reusam quase 80% de todo o efluente, né? Não só reusam, como também produzem energia, né, para as suas caldeiras ali, produzem biogás, porque é um processo que envolve sistemas anaeróbios e MBR com osmose. Então, ao mesmo tempo, ou seja, o efluente não é um problema. O efluente para eles é uma matéria-prima, uma fonte de energia renovável. Perfeito. E é uma fonte de água também reciclada,
de água renovável. Está pegando uma água que antes simplesmente ia para o... Era tratada tudo, né? Mas simplesmente ia para o manancial, mas agora volta para dentro de casa. Perfeito. E se o manancial tiver algum problema de produção, né? Numa seca, eles estão aí com essa maior resiliência, né? Com essa maior resiliência. E também é um caso emblemático pelo tamanho, o caso da ArcelorMittal, né, em Tubarão. Sim. Que primeiro fizeram um movimento para dessalinização e agora estão em vias de complementar aí sua matriz com não só com água de chuva também, mas também com água de reuso, né, do esgoto da cidade de Vitória. Então, realmente é algo que sai desse quadrado de ser verde, vamos dar esse apelidinho, para ser estratégico. Estratégico para o negócio, né? Acho que esse é o ponto, assim. E o que eu vejo muito, né, nesse caminho é que também, assim, é uma visão integrada, né? Como você falou, assim, não adianta também você fazer o reuso se você lá está desperdiçando água. Então, quando a gente olha para essas operações, eu acho que a gente tem, assim, eu falo assim, cada gota conta, né? Cada ação conta, desde uma ação estratégica de olhar a bacia, olhar os seus riscos, a ação interna de você pegar o seu efluente, tratar e reutilizar, né, como você comentou. Ou aproveitar água de chuva. Ou aproveitar outras fontes como água de chuva para refrigeração, que é uma água mais nobre, né, que você não gasta tanto, ou seja, né, você tem um custo mais baixo de tratamento. E, geralmente, no Brasil, né, o regime de chuva acompanha realmente os períodos mais quentes. Então, quando a gente tem mais demanda para o setor, para a torre de resfriamento, por exemplo, é quando a gente tem mais água disponível. Então, fazer sistemas que otimizem esse aproveitamento de água, isso é fundamental. A gente tem feito em vários projetos nessa linha, ou seja, água de chuva justamente para a torre de resfriamento. Acho que é uma dica boa para vocês. E, de certa forma, você trabalhar a eficiência hídrica. Como é que você trabalha a eficiência hídrica? É você olhar o seu entorno, assim, olhar a sua operação e entender benchmarks internacionais, entender como você pode fazer mais com menos. Que eu acho que isso passa por uma questão de ecoeficiência, que era um termo muito falado anteriormente, que ainda é necessário, assim, que a gente vê que, às vezes, a indústria, por não pagar, às vezes, né, a água bruta, ainda tem várias bacias hidrográficas no Brasil que não cobram a água ainda, ou seja, ser um bem sem custo, né, há grandes desperdícios. Então, acho que a gente caminha para esse olhar integrado, mas também se você usa e abusa desse recurso tão nobre, ele vai faltar. Então, acho que as empresas estão começando a entender que a questão da água não é só custo, porque muitas vezes assim vem um cliente e fala, não, mas olha, o que o seu trabalho vai me trazer de resultado financeiro? Ele vai trazer um resultado financeiro, mas ele vai trazer uma visão estratégica para o seu negócio. Eu acho que vai além, entendeu? Fala-se, eu acho que é um termo que a gente pode utilizar aqui que faz muito sentido. Qual seria o custo da não qualidade? Ou melhor, qual seria o custo da não sustentabilidade? Porque existe um custo associado a isso. Porque parar uma unidade ou parte de uma unidade por uma questão que não tem o insumo, água, né? Quanto custa um dia parado, por exemplo? Exatamente. Não, acho que não tem... É incalculável, né, a produção. Assim. Não tem nenhum trabalho de consultoria em que superaria 1, 2 ou 3 dias de uma planta, de uma petroquímica, de uma siderúrgica, de uma grande planta de alimento e bebida parada. Em Cape Town, não sei se você lembra, acho que há uns 4, 5 anos atrás, um pouco antes da pandemia, teve o dia zero água, assim, não teve água. E aí, assim, eu fazia MBA nessa época, eu tinha um amigo que era da Ambev, eles tinham uma planta lá próximo, né, à cidade, e eles pararam a produção para fornecer água para a população. Por quê? Porque o consumo humano é prioritário frente às demais operações. Então, se há uma crise hídrica, se sua indústria está perto de uma cidade e ela é dependente daquele manancial que abastece a cidade e abastece a sua planta industrial, você realmente tem um risco maior do que você está situado numa região mais distante, com um manancial mais disponível. Então, é esse tipo de olhar, que é olhar um pouco do que está acontecendo no seu entorno. Então, assim, quando você, por exemplo, teve uma crise hídrica aqui em São Paulo também, em 2015, que lá em Itu, que é uma cidade aqui próxima, que tem indústria também, tem vários condomínios, loteamentos sendo colocados, né, no município, que durante a crise hídrica tinha caminhão-pipa sendo escoltado. Eu tive, na verdade, um grande projeto de reuso potável, inclusive, para uma grande empresa na área de alimentos, de Itu, que nasceu a partir da crise. Exatamente. Mas aí o que eu falo, se você planeja isso com antecedência, se você já tem uma visão do que vai acontecer com você, que é essa visão, né, desse planejamento, dessa modelagem
né, hidrodinâmica, hidrológica, que você entende os riscos associados à sua operação, você pode planejar melhor. Mas às vezes é uma loucura, né? Por exemplo, óbvio que às vezes a gente não consegue prever, quando a gente está no meio da crise, a gente não poderia prever o grande impacto, né, que isso causaria. Mas agora, sabendo que nós temos já ciclos de El Niño, ciclos de crise, já tivemos crises. Sim. Ou seja, hoje, não fazer alguma coisa é você ser cego. É uma loucura. É você ser cego. Vou roubar um pouco da frase da Aqua Positive, por exemplo, que a gente vai falar no finalzinho. Sim. Né? O melhor momento para ser positivo em água foi há 20 anos atrás. Né? O segundo melhor momento é agora. É agora. Então, a gente já está olhando para trás, vendo todo o impacto que está tendo, a gente não pode ficar sem fazer nada. Isso, né? É muito bom, né, esse movimento. Agora que eu vou puxar a sardinha aí para você, que você puxou esse assunto de água positiva, né? Assim, realmente é encantador fazer parte disso, né? Porque as empresas mundiais começaram a entender que elas também têm que participar do jogo da água, né? Da gestão da água. Mesmo que urbano, a água né? não esteja, por exemplo, intrinsecamente ligada ao processo deles. Exatamente. Por quê? Porque sem água não há negócio. Elas já entenderam assim que, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul é bem claro, assim, né? Porque mostrou o quê? Que impactou, assim, né? O excesso de água impactou toda a operação. Teve excesso e falta, porque as estações de tratamento de água ficaram inoperantes. Não tinha água potável e nem tinha... É um mega contrassenso. Infraestrutura. No meio de uma inundação, exatamente, você não tinha água para a população. Exatamente, não tinha água para a população. Debaixo de água. Exatamente. E aí isso é interessante. E aí como você vê as grandes empresas mundiais entendendo que esse risco, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é um risco das mudanças climáticas que estão ficando cada vez mais intensas, da falta de infraestrutura urbana, que é crítica no Brasil, e também nos países da América Latina, ou seja, os países ainda desenvolvidos que não tem infraestrutura de saneamento adequada, ou seja, não tem infraestrutura urbana adequada, né? Então, no Brasil, assim, 70% das cidades não tem infraestrutura de drenagem urbana. Olha que número alto, assim. É crítica a situação. Então, se você está operando em locais que realmente a infraestrutura urbana é crítica, que as crises climáticas estão acontecendo, assim, os eventos climáticos estão se acentuando, e que você tem esse excesso e falta de água, você não pode assistir isso de forma assim passiva, entendeu? Então, esse movimento, né, de água positiva que a gente está participando, da questão dos créditos de água, ele é fantástico, porque ele traz realmente um olhar de que as empresas estão buscando também ser neutras em água e promover a neutralidade hídrica através dessa visão do entorno, porque elas entenderam que isso faz realmente assim a garantia do que o negócio dela continue. Isso faz com que as empresas busquem a continuidade dos seus negócios. Por quê? Porque o que está acontecendo no entorno impacta a operação delas. Então, eu acho assim, isso fantástico. Né? Eu estava vendo o caso da Amazon, né, em Aragon, né, mostrando quanto foi investido na parte de drenagem urbana, investiram lá 17 milhões de euros para melhorar a infraestrutura urbana das cidades, reduzir perdas de águas, trabalhar também com outros projetos, né, de eficiência a nível de escala municipal, ou seja, tudo isso de forma indireta traz benefícios para o negócio. Então, isso é muito bacana. Bom, e se você está nos ouvindo aqui e está gostando desse conteúdo, clica. Né? Dê um like, compartilhe, faça seu comentário, porque isso ajuda esse conteúdo chegar para mais pessoas. Bom, Virginia, a gente realmente mergulhou no tema da resiliência aqui, né? E a gente percebe o quanto isso é um assunto, eu não vou dizer complexo, mas ele tem muitas vertentes, né? Um trabalho de resiliência hídrica feito por uma indústria, por uma instituição, ele tem que levar em consideração N coisas, né? Então, o que eu queria explorar contigo, porque eu sei que isso é um tema que você também domina, né? Sobre a auditoria hídrica, né? Como que a auditoria hídrica ela está inserida dentro desse contexto, né? Dos planos de resiliência hídrica, né? O que é uma auditoria hídrica? Quais são as ferramentas que você utiliza e quais são as entregas, né? Olha, quando termina uma auditoria hídrica, a fotografia é essa daqui. Perfeito. Ô, Luiz, é até interessante, né, a sua pergunta. Assim, o que eu enxergo? Eu criei duas terminologias que eu acho bem interessante, que é assim, o Strategic Water Vision, que é você ter a visão estratégica da água, que é essa visão de riscos da bacia, essa visão mais macro, assim, o que acontece no seu entorno, né, como é que você vai buscar uma infraestrutura mais resiliente para lidar com esses eventos externos, né? E aí um outro aspecto que a gente vem trabalhando, que é o Operation Water Vision, que é o que acontece na sua operação.
Então, a auditoria hídrica, ela justamente vai fazer o quê? Um raio-x da sua operação. Ela vai entender realmente o seu Waremap. Como é que está a sua captação de água? Você usa manancial subterrâneo, manancial superficial? Quanto você consome? Como é que essa água chega, né, no seu reservatório? É reservatório inferior, superior? Né? Como é que você faz a gestão da água nessa infraestrutura? Né? Desde a captação ao seu reservatório. Depois do seu reservatório aos seus usos internos na sua planta. Como é que é feita essa distribuição de água e esses usos? Como é que a gente setoriza esses usos? Entende o consumo por setores, entendeu? E aí a gente vai falando assim, depois como é o descarte disso? Como é que eu consigo, eventualmente, fazer essa reciclagem, o reuso desse descarte? Ou seja, então é interessante que a auditoria hídrica, ela justamente faz, é como se fosse uma radiografia, um exame de sangue da operação. A auditoria hídrica não se resume a um balanço hidráulico. Na verdade, não é Waremap. Você enxerga a visão operacional, como você chamou, exatamente. E também o do entorno. E cruza esses dados. Exatamente. Na realidade, assim, a visão do entorno ela é importante para avaliar os riscos. Né? Por exemplo, tem um manancial superficial e ele está ali, né? Você está no limite da sua outorga e você tem outros usuários que as outorgas são crescentes e que vai faltar água, por exemplo. Então, essa visão estratégica ela é um paralelo, vamos pensar, porque dá para a gente uma visão do hoje e uma visão do futuro, se você vai ter ou não água. E aí, quando a gente olha a auditoria, a gente traz essa visão operacional. Nessa visão de planejamento estratégico, olhando a resiliência hídrica, que é o que está acontecendo no seu site. Como é que você está usando a água? Como é que você não está usando, por exemplo, se tem ou não desperdício. Então, você vai olhando, etapa por etapa, como a água está sendo gerida no seu site. Desde as captações que existem, se é concessionária, se é manancial superficial, manancial subterrâneo, se tem aproveitamento ou não de água de chuva, rebaixamento do lençol, ou seja, todas as fontes potáveis e não potáveis. Depois, como é que você tem o armazenamento dessa água no seu site, a distribuição dessa água no seu site, o uso, como é que está sendo feito, como é que está sendo medido, se tem ou não desperdício, entendeu? Muitas vezes não tem medição, né? Não tem medição e, assim, muitas vezes não tem nem projeto de instalações. Essa é a dificuldade. Então, hoje a gente lida com o escaneamento, né? O escaneamento está sendo um grande ganho para a indústria, por exemplo, que as tubulações estão externas, você consegue fazer um escaneamento, nuvem de pontos, e criar esse fluxo da água na edificação. Porque não adianta você colocar 50 hidrômetros se eles não têm uma inteligência para eles funcionarem e você fechar esse Waremap, para você fechar esse balanço hídrico. Então, a auditoria ela passa um pouco por isso. A gente tem visto muito agora, recentemente, nessas auditorias, que às vezes o cliente implantou hidrômetros mal dimensionados, colocados de forma equivocada. E aí, não está medindo corretamente. Que não está medindo corretamente. E cria ideias equivocadas e você não consegue fazer gestão. Então, tem uma engenharia por trás da auditoria hídrica. Então, cada ponto de consumo ele tem que ser dimensionado. Para você especificar o hidrômetro, você tem uma vazão mínima, você tem uma vazão nominal, que é a vazão média, e tem a vazão máxima. Ele vai funcionar se ele tiver nesse intervalo de vazões. Existem vários tipos de hidrômetros, velocimétricos, hidrômetros unijatos, multijatos, existem hidrômetros ultrassônicos, ou seja, tem que especificar aquele hidrômetro que vai dar o resultado para aquela sua operação. Não adianta eu comprar qualquer coisa e instalar qualquer coisa, porque não vai dar resultado. Então, a gente tem visto muito isso em prática, que o cliente ele não tem gestão por falta de conhecimento ou por falta dessa visão. Então, eu falo assim, fazer auditoria hídrica é como se fosse um jogo do detetive, sabe? Que você vai juntando as pecinhas até você encontrar, né, quem foi que matou seu, lembra, seu Oliva, sei lá, na sala. É mais ou menos isso, eu falo para a minha equipe, você fala, gente, é assim, é juntar pecinhas de detetive, você vai juntando, captação, reservação, distribuição, e aí você vai cruzando isso com o consumo e com a operação do cliente, para avaliar se tem perda de água, para avaliar se precisa contratar um caça-vazamentos, para avaliar o que está acontecendo com a operação dele, o quanto ela está eficiente ou não. Isso é muito legal, assim, é um trabalho que, eu falo assim, é um raio-x que vai dar para você depois todos os resultados que vão te gerar economia, que vão te gerar saúde, né, na gestão da sua água. Excelente. Virgínia, já caminhando um pouco para o final da nossa conversa, né, que foi muito produtiva, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco dessa visão do que nós estamos chamando agora dos benefícios volumétricos da água. Né? Essa é uma bandeira do movimento de Water Positive. Né? E como que você
enxerga, né, que esses benefícios volumétricos de água podem, por exemplo, viabilizar projetos que vão desafogar, por assim dizer, a bacia hidrográfica, né, e até mesmo estimular, né, novos projetos de dessalinização, de reuso, de tratamento, e principalmente como que esses benefícios eles podem, por exemplo, nos conduzir a um novo relacionamento com a água, né? Ou seja, estamos reinventando o nosso relacionamento com a água. Perfeito, Luiz. Bom, eu acho que assim realmente assim é um tema, né, que surgiu aí em 2017, 2018, né, com o CEO Ora Mandate, com o Pacto Global da ONU. E as empresas realmente elas têm um compromisso, né, de atenderem as ODS. E dentro desses compromissos, né, a neutralidade hídrica virou um compromisso importante. As empresas entenderam só que trabalhar só o carbono, ou seja, né, como a gente viu, né, todo mundo na busca de ser carbono neutro, ou seja, carbono zero, neutralizar suas emissões, não era suficiente para lidar realmente com o que está acontecendo hoje, né, ao seu redor. A gente viu que o carbono, assim, as mudanças climáticas já aconteceram, que os eventos extremos já estão atrapalhando as operações, né, das empresas, e elas passaram a entender que o VWB, que é o Volumetric Water Benefits, que é o benefício volumétrico de água, é algo importante para justamente ser uma ferramenta de gestão para melhorar, eu diria assim, né, trazer esse impacto positivo na bacia e melhorar as operações e garantir a continuidade dos negócios, né? Então, acho isso teve uma trend esses dias aí no LinkedIn, né? Ou seja, no green without blue, ou seja, exatamente, não há verde sem o azul, sem a água. Exatamente. A água é fundamental para tudo, né? Para a nossa saúde, para a empresa, para a geração de energia, para garantir alimentos. Para garantir alimentos. Então, acho que assim, eu acho que essa foi uma sacada genial, né? O Brasil, por exemplo, é um país que exporta, né, trilhões de litros de água. Na forma de alimentos. Na forma de alimentos. Né? O ano passado, né, foram investidos no Brasil $80 milhões em créditos de água. Né? As empresas investindo, por exemplo, em ações no setor agrícola para reduzir o consumo de água, né, dos produtores rurais, e com isso assim ganharem, né, os seus créditos de água, ou seja, esses VWBs que a gente pode falar assim, que podemos transformar no nome mais simples, né, como créditos de água. Ou seja, então esse é um movimento que a gente tem visto, que ele está ganhando uma força internacional, ele veio para ficar, e é muito bom, né? Eu sempre pensei nisso, assim, quando a gente criou a gente criou uma certificação do GBC que é Zero Water, que ela traz muito essa visão de bacia, de compensação de água. Se você investe no entorno na sua bacia, você pode neutralizar o seu impacto hídrico, isso entra como água compensada. Então, assim, esse conceito, eu já estava trabalhando isso em paralelo a esse movimento do Water Positive Think Tank, e quando eu vi tudo isso, eu falei, poxa, isso realmente é um sonho que está acontecendo, assim, fazer parte disso e ajudar as empresas a causar esse impacto positivo na bacia, eu acho que assim realmente é um presente. E é uma porta, né, de oportunidades. Eu estava esses dias ainda falando com um cliente de que sempre as ETS, os sistemas de tratamento ou de reuso estavam nas bate-cavernas, né? Era sempre visto isso como um centro de despesa, de custo. Sim. E hoje pode ser um centro de lucro. Exatamente. Porque quem está engajado nisso, em produzir água a partir de fontes não convencionais, agora tem uma maneira de poder fazer um trading disso aí. Né? E melhorar a sua eficiência. Ou seja, é impacto positivo para os dois lados, né? Para quem é beneficiário, está compensando, e também para quem está gerando esses benefícios volumétricos. Exatamente, é fantástico. E assim, esses benefícios volumétricos, né, eles abordam muitas coisas, né? Sim. Uma agricultura regenerativa, conservação de água em escala, reaproveitamento de água de chuva, drenagem urbana resiliente, né, que a gente estava falando, você trabalhar dessal e reuso. Dessal e reuso, ou seja, é tanta coisa bacana, assim, são tantas ações importantes para a bacia que a gente pode estar trabalhando e viabilizando através de VWBs, né, através dos benefícios volumétricos de água. Então, eu acho que assim, é um assunto que eu chamo vocês aí a conhecerem mais. Entrem em contato comigo e com o Luiz, a gente está trabalhando juntos, né, com isso. Eu acho que a gente tem muito a oferecer e, acima de tudo, acho que quem ganha, né, é a população. Quem ganha, né, são, assim, realmente, assim, a gente está trazendo realmente um olhar novo para um assunto que é tão urgente, né? Eu falo assim uma frase que é bem interessante, né? A água se ensina pela sede, né? Assim, a gestão da água acho que foi muito negligenciada ao longo dos anos, né? E agora esse tipo de movimento realmente ele é urgente. Ele não é mais um movimento, porque assim as empresas entenderam que elas têm que participar, ou seja, não adianta eu ficar passiva aqui
olhando só que o governo tem que resolver a gestão de água urbana, né? Que eu não participo disso. Ou seja, as empresas perceberam que essa falta de gestão impacta. Nós temos que trazer a água para ter o protagonismo que ela merece. Exatamente. E cada um faz sua parte. Exatamente. Realmente não dá para falar que nós não estamos envolvidos com isso aí, né? As nossas operações, o nosso dia a dia, nossa agricultura, nossa indústria, tudo tem a ver com água. Exatamente. Né? E a gente precisa pegar esse boi pelos chifres. Exatamente. Você falou tudo. Bom, e foi um prazer aqui estar com vocês. Virgínia, eu queria que você deixasse aí suas considerações finais, né? Estou muito grato em ter você aqui. Foi, né, faz um tempo que a gente está tentando marcar esse bate-papo. Foi excelente, e deu certo hoje. Então, obrigado, né, pela tua generosidade de compartilhar teu conhecimento. E eu queria que você se despedisse aí, né, da audiência como você desejar. Bom, eu tenho certeza que essa audiência é super qualificada. Gente, eu queria ficar à disposição de vocês, falar que realmente, assim, essa visão da água mais estratégica, acho que ela é uma visão necessária. Então, mais uma vez, como o Luiz comentou, a questão dos créditos de água, né? Vamos traduzir de uma forma mais simples, VW-Base. É um assunto que realmente veio para ficar. E eu acho que cada um de nós aqui, né, que trabalhamos em indústria, que trabalhamos em empresas, ou que somos cidadãos que estamos em áreas urbanas, que a gente deve fazer a nossa parte, né? À medida que a gente olha que a gestão da água não é algo só do governo, não é o que cabe só, né, às prefeituras, né, às concessionárias de saneamento, não. A gestão da água cabe a cada um de nós. A gestão da água cabe a cada um de nós, por quê? Porque a gente lida com água no nosso dia a dia. Sem água a gente não tem vida, sem água a gente não tem verde, como o Luiz falou. Sem água a gente não tem negócios. Então, eu acho que assim, é um assunto urgente, que merece realmente um olhar especial. E é um prazer assim trabalhar com essa gestão da água, causar esse impacto positivo, né? Eu acho que, com certeza, a gente que está aqui nessa audiência qualificada, acho que vem aí a contribuir para a melhoria da gestão da água no Brasil, com esse conhecimento aí que o Luiz tem difundido com outros palestrantes. Então, assim, é um prazer estar com vocês. Só agradecer a participação e deixar aí meus contatos e falar que eu estou à disposição de todos. Joia. Bom, e você aí que nos ouviu até agora, né? Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, faça seu comentário ou coloque sua dúvida, como a Virgínia bem falou, nós estamos aqui à tua disposição. Esse é um tema novo, é um tema que veio para ficar, mas principalmente é um assunto que pode abrir portas de oportunidade para você investir na sua cadeia de produção de água, da sua gestão hídrica, de como tua empresa, né, tua instituição lida com a água. As oportunidades realmente são muitas. Enfim, e eu espero que você tenha gostado e eu te espero no próximo Papo de Especialista Podcast.